Olá, a gente vai dar continuidade ao módulo 3, que são os aspectos macroeconômicos da distribuição da renda. E aqui a gente vai ter uma aula específica sobre, de maneira muito introdutória, sobre as contas nacionais. É óbvio que isso poderia gerar um curso inteiro, e aqui a gente vai gastar alguns poucos minutos para falar da importância das contas nacionais na distribuição de renda. Um dos objetivos fundamentais da aula é apresentar as contas nacionais, porque é dessas contas nacionais que nós retiramos os dados fundamentais para a distribuição funcional da renda, que é exatamente a questão mais central que a gente está discutindo aqui no módulo 3, que é uma forma da gente enxergar a distribuição de renda na economia de uma maneira mais agregada, de uma maneira mais macroeconômica. Então, a gente vai olhar de onde a gente tira das contas nacionais. A gente vai ver que existem dois grandes grupos de informações que vão mensurar a renda da economia, que derivam da conta econômica integrada e da tabela de recursos e uso. A gente vai apresentar um pouquinho dessas duas grandes fontes de informação. E aí a gente vai falar da centralidade da conta da renda como um elemento fundamental para a gente interpretar as questões da desigualdade e distribuição de renda numa economia. Bom, vocês conseguem obter todas essas informações no próprio site do IBGE, como está destacado aqui no slide 3, em que vocês clicando nesse link, vocês vão obter lá as tabelas, a publicação completa, enfim, tem uma série de informações das quais a gente vai pensar algumas delas aqui para a gente poder estudar mais profundamente a conta da renda e poder, então, obter os cálculos da distribuição funcional da renda. O IBGE, nesse sentido, é a grande fonte de informação. Inclusive, o IBGE, desde 1986, há referência para as contas nacionais. Antes, isso era feito pela Fundação Getúlio Vargas, que, desde os anos 50, já vem fazendo esse tipo de mensuração das contas nacionais, e que a série histórica ela começa em 1947 e vai até o ano de 2018. Então, a gente vai pegar como principal fonte de referência o IBGE, a base de dados do IBGE. E o que serve a contabilidade nacional, as contas nacionais ou a contabilidade social, termos que são utilizados para esse campo do saber dentro da economia? Na verdade, o objetivo da contabilidade nacional é mensuração da realidade econômica de um país. Então, basicamente, o principal indicador que é retirado das contas nacionais é o produto interno bruto, é a renda do país, é tudo aquilo que é gerado num determinado período de tempo. Então, a gente precisa tirar dessas lições das contas nacionais essas informações porque a gente está interessado na conta da renda, para saber o quanto tem a ver com a contribuição dos trabalhadores, o quanto tem a ver a contribuição dos autônomos, ou dos assalariados, ou dos assalariados em geral, ou dos empresários, que apropriam o excedente operacional, ou os donos do capital, e o próprio governo fazendo a intervenção na economia. Então, as contas nacionais, a gente vai ver daqui a pouquinho, tem uma publicação em que dá toda a metodologia de como mensurar isso. Isso é muito importante. Isso está no slide 5, que menciona que a gente tem uma publicação de referência mundial. E por que isso? Porque as estatísticas econômicas elas precisam de homogeneização, ou seja, eu preciso saber que o produto interno bruto do Brasil ele é calculado com a mesma metodologia que a Argentina, que os Estados Unidos, que a China, que Guiné-Bissau, que a Austrália. Todos os países do mundo devem obedecer a uma homogeneização metodológica e estatística. E é exatamente por isso que a gente utiliza a referência de um manual que é fruto de uma pactuação entre todos os países, é uma pactuação multilateral que, então, foi condensada nesse documento chamado System of National Accounts, Sistema de Contas Nacionais, em que a última grande versão dele é de 1993, tem algumas derivações mais recentes, como a de 2008, mas a de 93 foi o último grande documento publicado
para se fazer contas nacionais no mundo. Então, é essa versão de 1993 que a gente aplica aqui no Brasil e são esses dados que a gente retira aqui. A grande diferença da publicação de 93 para a anterior, que era de 1968, foram só três ao longo do tempo. Uma de 1953, que foi a primeira, a de 68, que foi a segunda, e a de 93, que foi a terceira. A diferença dessa terceira para a segunda, basicamente, é que nessa nova de 93, a gente tem essa novidade de desagregar nesses dois grandes grupos de conta econômica integrada e tabela de recursos e usos, que a gente vai estudar daqui a pouquinho o que é o que aqui e qual a importância delas para o nosso estudo de desigualdade de renda. Qual é a diferença básica para os anteriores? O de 68 utilizava o sistema de bases contábeis antigo, que a gente está acostumado em contabilidade, análise de balanço, que são aquelas contas em T, débito, crédito em T. Na verdade, a forma de apresentação dos dados é completamente diferente nessa de 93. A gente tem, de um lado, recursos, que seriam o antigo crédito, usos, que seriam o antigo débito, e a gente tem no corpo central as funções e as atividades e as informações que a gente quer apurar. E aí a gente vai ter um saldo residual, recursos menos usos, que vai dar então a informação que é residual, que é importante na nossa análise. De todo modo, aqui basicamente recurso tem a ver com aquilo que amplia, que aumenta o valor econômico de um determinado setor, e uso é o que reduz o valor econômico de um determinado setor. E a diferença entre os dois é o saldo, então vai ser colocado como uma informação residual. E aí então a gente chega na conta econômica integrada, que ela vai dar uma visão mais macroeconômica dos dados das contas nacionais. A gente tem dois grandes grupos de fontes de informação, a conta econômica integrada e a tabela de recursos e usos. A conta econômica integrada, ela vai então nos mostrar de cara como é que se gera o produto interno bruto do país. A gente começa lá na conta de produção e a gente vai ver as informações de valor de produção, consumo intermediário, e aí então a gente vai chegar ao produto interno bruto do país quando a gente soma os impostos sobre os produtos. E aí então depois vem a conta da renda, do uso da renda, para até chegar àquilo que a gente chama de poupança da economia, capacidade e necessidade de financiamento da economia. Então, esse conjunto de fluxos é que é descrito na conta econômica integrada. A gente tem muitas informações econômicas, isso é muito importante eu reiterar essa palavrinha. São fluxos. Fluxos estão ocorrendo ao longo de um determinado período. A gente não está discutindo estoque aqui, que é algo acumulado, que tem a ver com a história. A gente está discutindo o que acontece numa economia num determinado mês, num determinado trimestre, num determinado ano. Então é um fluxo e as informações aqui têm esse caráter, ao longo de um determinado período. E aí, na conta econômica integrada, a gente vai ter essencialmente uma informação que é fundamental para esse módulo do curso, que é a geração da renda. Sempre lembrando, desde as primeiras aulas nossas, o que é renda. Remuneração pelo uso dos fatores de produção. Eu tenho renda derivada do trabalho, que é o salário, eu tenho renda derivada da propriedade do capital, o capitalista que tem dinheiro para emprestar recebe juro, o capitalista dono de imóvel recebe aluguel, e assim sucessivamente. A soma das rendas é a soma das remunerações pelos usos dos fatores de produção. Então, a renda agregada do país é a soma de todas essas remunerações. E a gente está interessado, de fato, na composição dessas rendas para discutir a distribuição da renda ao longo do tempo. Ainda há uma informação aqui que as contas econômicas integradas, elas se dividem em setores institucionais. Os setores institucionais, por exemplo, os principais são empresas financeiras, empresas não financeiras, famílias, governo, setor externo. Tudo isso tem um peso para cada economia. Então, tem economias que são muito centradas no segmento financeiro. Aí as empresas financeiras têm um peso enorme na geração do valor agregado da economia. Tem economias que são muito industrializadas e que o peso da empresa não financeira é muito forte.
Tem economias que o peso do governo é muito pequeno, muito grande, aí o setor vai ser grande ou pequeno. Tem economias grandes, com muita informalidade, que o peso das famílias é muito grande. Ou seja, cada economia vai ter uma característica própria de acordo com os seus setores institucionais. E a conta econômica integrada gera essa possibilidade de riqueza analítica. Nós não vamos entrar com detalhe nisso aqui, como eu falei para vocês, isso geralmente é um curso de um semestre inteiro, que eu apenas só estou introduzindo aqui, em caráter muito básico, aquilo que nos interessa, que é um pedacinho das contas nacionais, que é a conta da geração da renda. Aqui no slide 8 a gente tem a forma de visualização que aparece na tabela do IBGE, aqui a gente está agregando, na tabela do IBGE isso geralmente está discriminado com uma série de informações, de operações. Aqui está aglutinado em contas correntes, contas de acumulação, contas de patrimônio, os setores institucionais, né, os totais da economia, e no meio a gente tem as operações e os saldos. À esquerda, os recursos, à direita, os usos, como a gente apresentou no slide anterior. E como é que é a sequência da conta econômica integrada? Aqui no slide 9 a gente consegue ver essa sequência, que começa na conta de produção e, para fins do nosso trabalho aqui, a gente, na verdade, vai centrar na segunda conta, que é a conta da geração da renda. Mas existem muitas outras informações disponibilizadas na conta econômica integrada, que vai da distribuição da renda ao uso da renda, a chegar então à capacidade e necessidade de financiamento da economia na conta de capital e os outros elementos que estão em vermelhinho, que nem o próprio IBGE ainda conseguiu implementar aqui no Brasil. Isso é uma coisa que, quando tiver uma base de dados mais sólida e uma fonte de informação mais contínua, o IBGE vai começar a fazer esse tipo de apresentação de contas. Hoje em dia, o IBGE ele para ali na conta de capital financeira. Tá? É a forma com a qual a gente tem hoje de apresentar os dados do Brasil. Que, por sinal, o Brasil é um dos países mais evoluídos no mundo nesse quesito. O IBGE é muito avançado. O sistema de contas nacionais do Brasil é muito avançado e muito maduro. É preciso deixar isso claro, porque realmente o Brasil, em termos de contas nacionais, do ponto de vista de metodologia, uso, dados, é top 10 no mundo. O Brasil realmente está muito bem nesse quesito. Nossas fontes de dados são muito boas nesse sentido. E aqui no slide 10 é mais ou menos aglutinado como é que a gente sai lá da conta da produção que gera o PIB até chegar lá a conta de poupança do país, se o país tem capacidade ou necessidade de financiamento. Então, essa historinha é que basicamente sintetiza a conta econômica integrada. E aqui a gente vai estar muito interessado no item 2, que é a conta da renda, e basicamente no item 2.1.1, que é a conta de geração da renda. Ou seja, a gente quer saber, no final das contas, quem foi o responsável para adicionar valor na economia. O trabalhador? O empresário, o dono do capital? O governo? A gente vai ver isso. O autônomo, que é o trabalhador não formalizado. Enfim, a gente vai discutir isso com mais afinco daqui a pouquinho, quando a gente for pensar a conta da renda nessa discussão. E, de novo, é daí que a gente tira as informações para estudar a evolução da renda do país, a evolução da distribuição funcional da renda do país ao longo do tempo. Aqui no slide 11, a gente tem uma equação que vai nos mostrar como é que é calculado o excedente operacional bruto. E essa é uma informação muito importante. Mais ou menos, guardadas as devidas proporções, a ideia de excedente operacional bruto é o quanto o capitalista, o dono do capital, aquele que está colocando o sistema produtivo em atividade, gerando renda, o quanto ele apropria em termos de recebimento de juros, de aluguéis, de lucros, é o dono do capital, de dividendos que remunera o capital acionário. Mas como é que a gente chega nessa informação? Essa equação 11, do slide 11, ela dá uma dica. Então a gente tem lá, de um lado, a geração do produto interno bruto. Quando a gente deduz o que fica na mão dos trabalhadores, que são os salários, o W, os salários de residentes e não residentes. E quando a gente retira o que vai para as mãos do governo por meio de impostos sobre importação e deduzidos de subsídios,
O que resta dessa operação matemática é o que fica na mão do capitalista, que é o excedente operacional bruto. Então, basicamente, é essa equação que a gente vai ver, e daqui a pouco a gente vai ver os dados para ver como é que a gente coloca esse excedente operacional bruto, essa equação, em operação. Bom, aqui está a conta de geração de renda, que a gente pode fazer a analogia com o slide anterior, em que tem a equação e que a gente pode fazer uma aplicação da equação aqui, olhando para esses dados, que são dados reais, são dados da economia brasileira para o ano de 2015, e que mostram que a economia brasileira gerou um produto interno bruto na casa de 6 trilhões de reais. Aqui está mostrando 5,99 trilhões de reais. Como é que esse produto interno bruto fica dividido na responsabilidade de quem gerou? Quem gerou esses 5,99 trilhões de reais? Eu peço desculpas. Uma parte vai para os empregados, como a gente vê aqui, remuneração dos empregados, 2,67 trilhões de reais vai para a remuneração dos empregados. Para o governo, vai para esses impostos sobre a produção e importação deduzidos de subsídios. Esses 924 bilhões deduzidos de 25 bilhões de subsídios. E o excedente operacional bruto, que inclui o rendimento dos autônomos, que a gente chama de rendimento misto bruto, é a diferença. 5,9 tri, menos 2,6, menos 924 mais 25, vai dar esse 2,424, que é o excedente operacional bruto, somado ao rendimento misto bruto. Quando a gente separa esse excedente operacional em rendimento misto bruto e excedente operacional bruto, a gente vê que para os autônomos, que é o rendimento misto bruto, sobram cerca de meio trilhão de reais, 499 bilhões de reais, e do ponto de vista do capitalista, o dono da propriedade do capital, fica em torno de 1 trilhão e 900 nas mãos do capitalista. De modo que aqui a gente tem muito claramente a parcela destinada ao trabalho, a parcela destinada aos impostos e a parcela destinada ao capital. E é aí que a gente vai poder calcular a distribuição funcional da renda, que vai ser importante para a gente interpretar como a questão da distribuição da renda vai evoluindo do ponto de vista agregado, macroeconômico no país ao longo do tempo. A gente tem visto no nosso curso, desde o primeiro módulo, que existe uma maneira muito direta de se calcular a distribuição da renda, que é a distribuição pessoal da renda, e a gente viu lá o coeficiente de Gini, a curva de Lorenz. Agora a gente está vendo como é que essa renda é distribuída entre aqueles que estão gerando a renda do país, trabalhador, capitalista, governo. Então, é exatamente esse o objetivo do slide 12, ele é muito central, ele oferece uma base de dados muito importante para a gente saber como é que se faz esse cálculo da distribuição funcional da renda. Aqui no slide 13, a gente tem divididos aqui o peso de cada um daquele na geração do total do PIB. Então, do total do PIB, 44,6% diz respeito à contribuição da remuneração dos empregados. 15% são os impostos sobre a produção líquidos de subsídios. Excedente operacional bruto com rendimento misto bruto dá 40,4%. Somou os três, vai dar 100%. O rendimento misto bruto e o excedente operacional bruto podem ser separados. Quando eu pego só a parcela destinada aos autônomos, dá 8,3%, e a parcela destinada aos capitalistas, excedente operacional bruto, 32,1%. Então aqui eu tenho mais ou menos uma fotografia de quem está contribuindo para a geração da renda do país. Quando eu olho isso ao longo do tempo, eu estou interessado em saber se a parcela de remuneração dos empregados está ganhando força em relação ao excedente operacional bruto. Se isso está acontecendo, a renda está sendo distribuída em favor dos trabalhadores. Mas acontece que eu preciso fazer essa análise levando em consideração que o excedente operacional bruto, em algumas análises, está incluindo o rendimento misto bruto. Aqui a gente está vendo de maneira desagregada o excedente operacional bruto e o rendimento misto bruto.
O excedente operacional bruto fica nas mãos do capitalista, o rendimento misto bruto fica na mão dos autônomos. A questão aqui é que a gente, em determinadas análises, tem que tomar um pouco de cuidado, porque essa informação do rendimento misto bruto pode estar caindo ou aumentando de acordo com o aumento ou a redução da formalização do trabalho. E aí eu simplesmente posso estar tirando gente aqui do rendimento misto bruto e colocando lá na remuneração dos empregados. Essa é uma tese, por exemplo, que o professor Reinaldo Gonçalves costuma trabalhar para discutir a evolução da distribuição funcional da renda. Acontece que tem uma parte que é devida realmente à melhora da remuneração dos empregados, e aí sim há uma distribuição de renda efetiva. Fazer esse tipo de separação que é um exercício muito importante para a gente ter um pouco mais de clareza nos trabalhos sobre distribuição funcional da renda. Enfim, a gente vai ter um momento aqui para discutir essas duas visões aqui antagônicas sobre esse determinado ponto. E a outra grande fonte de informações das contas nacionais é a tabela de recursos e usos, que aí, diferentemente da conta econômica integrada, que apresenta lá desde da geração do produto e da renda até a chegada da poupança do país, a gente não está tão preocupado com essa lógica de geração e distribuição das informações com essa percepção mais macroeconômica. Aqui a gente até calcula o produto do país, mas de uma outra forma, levando em consideração as atividades econômicas. Então eu quero saber qual foi a contribuição da agropecuária para o PIB, qual foi a contribuição do setor de telecomunicações para o PIB, qual foi a contribuição do setor de educação para o PIB. Aí sim a gente precisa olhar para a tabela de recursos e usos, que ela dá uma riqueza analítica do ponto de vista das atividades econômicas muito grande. E aí ela vai mostrar os fluxos de geração da oferta dos produtos, de onde vem, de onde eles vieram, como foram produzidos e para onde eles vão. Então, todo o fluxo econômico ele é demonstrado nas contas nacionais, de maneira que a gente vai ter toda a informação da oferta e toda a informação da demanda plenamente atendida. Aliás, essa é uma informação crucial. Para obter um equilíbrio e um fechamento de contas, a gente pressupõe que toda a oferta equaliza a demanda, de maneira que a gente vai ter um fechamento contábil das informações. E a tabela de recursos e usos, a gente vai ver daqui a pouco uma tabelinha aqui, mostra que tudo aquilo que vai ser ofertado vai ter uma demanda. Tá? Então a gente vai trabalhar com essas informações por setor de atividade e algo que é muito importante para a gente vai ter as informações da geração do valor adicionado por atividade econômica, incluindo a quantidade de número de pessoas trabalhadas. Informação muito importante também para a gente analisar certas coisas referentes à distribuição de renda do país. Aqui está a tabelinha que eu prometi, a tabelinha 15 é uma tabelinha síntese, muito simplificada, em que eu estou trabalhando só com 3 setores de atividade, agropecuária, indústria e serviços. O que é importante a gente reter dessa tabela é que essa parte aqui de cima, descrita no ponto A a 1, é o total da oferta de bens e serviços, que vai contemplar toda a produção das atividades econômicas, mais a importação de bens e serviços. Então, basicamente aqui a ideia é a seguinte. Por exemplo, trigo. A gente tem produção de trigo no Brasil, na região sul. Não é uma produção pujante, mas nós temos. Agora, o total de oferta de trigo do Brasil é aquilo que é produzido aqui no Brasil, está lá na produção das atividades, no caso agropecuária, mais o trigo que é importado da Argentina, da Ucrânia ou de outros países. De modo que o total da oferta de trigo vai ser a soma da produção mais as importações. É isso que a gente está vendo aqui na parte A, A1, A2. A gente tem o total da oferta dos bens e serviços da economia. Para onde vai isso? Essa oferta de trigo vai para algum lugar. Geralmente ninguém come trigo in natura. O trigo basicamente vai ser utilizado como um insumo para virar farinha. Então ele basicamente vai virar consumo intermediário da atividade econômica industrial, que é a indústria de alimentos.
para ela processar esse trigo e efetivamente vender a farinha. Então, de onde veio a oferta? Aquilo que foi produzido, mas aquilo que foi importado. Para onde vai a demanda? Quem é que está consumindo aquele trigo? A indústria que consome o trigo. Então, o que a gente está vendo aqui, tanto na parte A como na parte B1 e B2, é de onde veio oferta, para onde vai demanda. E essa é a grande riqueza analítica da tabela de recursos e usos, que mostra para cada atividade econômica de onde veio e para onde vai. E aí, no slide 16, a gente tem as informações sobre o nível de desagregação de cada setor de atividade. Então, no Brasil, a gente tem 4 níveis de desagregação que o IBGE disponibiliza. O mais usado é o nível 12, porque ele é utilizado para fazer as análises conjunturais das contas trimestrais. Então, é o mais agregado, 12 atividades econômicas. Daqui a pouco eu vou mostrar uma tabela de quais são essas 12 atividades econômicas. Mas a gente pode pegar uma desagregação maior, porque nas 12 atividades a gente tem lá a agropecuária. Só que a agropecuária tem a parte de lavoura, tem a parte de pecuária. E aí tem uma série de atividades e produtos. E aí o que a gente vê é que a gente tem em nível 51, 51 atividades em nível desagregado. E aí a gente tem 68, também um nível mais desagregado ainda. O nível 20 é uma divisão mais agregada para atender a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Ou seja, a gente tem algumas possibilidades analíticas por meio das bases de dados disponibilizadas, que vai desde a mais agregada a mais desagregada. E aqui, então, estou apenas tirando algum exemplo aqui no slide 17 sobre o fator trabalho das ocupações em 2 anos de análise. Eu peguei 15 anos, de 2000 a 2015. Então, eu pego aí vários governos no meio do caminho, desde o governo Fernando Henrique até o governo da Dilma. E eu pego os dados lá em 12 atividades econômicas, começando com a agropecuária, passando por indústrias extrativas, transformação, eletricidade, construção, comércio, até chegar à administração, defesa e saúde. E é muito interessante que a gente vê o total de pessoas ocupadas no ano de 2000, 78 milhões, e em 2015, 101 milhões. Quer dizer, você tem, de fato, a agregação nesses 15 anos de 23 milhões de pessoas ocupadas nas atividades econômicas. E aqui a gente pode ter uma informação interessante que a gente vai explorar no módulo à frente do nosso curso, que tem a ver com as mudanças setoriais da atividade econômica e do uso do fator trabalho. E é muito curioso que a gente vê que nesses 15 anos, o setor de agropecuária, ele reduziu a participação dele no total de oferta de mão de obra para o país. Em 2000, ele representava 21,2% do total das pessoas ocupadas. Em 2015, só 12,9%. Aqui está indicando que a mecanização está desempregando muita gente no setor rural e boa parte dessa gente que está saindo do setor rural vai para outras atividades econômicas. E nesse período, que foi um período centrado em ampliação do consumo e atividades de comércio, a gente vê que as atividades de comércio ganham bastante gente empregada, cerca de 5 milhões de pessoas a mais no setor de comércio, passa de 13,6 para 18, mas a gente tem um outro setor que é fundamental para discutir o Brasil do período recente, dos últimos anos, que é o setor de outras atividades de serviços, que basicamente são aqueles serviços de baixa intensidade de escolaridade de mão de obra, prestação de serviços domésticos, em que você tem uma incorporação de quase 10 milhões de pessoas ocupadas no setor de serviços, que passa de 20 milhões e 700 para 30 milhões e 200, passando de 26% a participação para quase 30% no ano de 2015. Então, a gente consegue, por meio dessas análises da tabela de recursos de uso, entender um pouco o que está acontecendo
por dentro do setor de atividade. Então, isso gera uma riqueza analítica muito interessante para a gente estudar o comportamento da economia brasileira no período. Enfim, com isso eu quero reiterar que a aula de hoje é uma aula importante porque ela apresenta as contas nacionais como a principal geradora de dados fundamentais para que a gente discuta a distribuição funcional da renda, isso do ponto de vista macroeconômico, e do ponto de vista setorial ela dá riqueza analítica por meio dos dados da tabela de recursos e usos. E, efetivamente, aqui a gente está interessado em ter um olhar adicional, uma forma adicional de se estudar a questão da desigualdade de distribuição de renda do país, coisa que a gente vem falando desde o primeiro módulo, em que a gente descreveu o coeficiente de Gini, a curva de Lorenz. Falamos muito da mobilidade intergeracional no módulo 2, do papel da educação, e agora a gente está olhando, do ponto de vista macroeconômico, como esses grandes movimentos de salário, lucro, quem apropria o quê, como isso contribui na análise do estudo da evolução da renda num país num determinado período de tempo. É isso, então essa é uma aula fundamental para o restante do módulo. E com isso, então, a gente está encerrando a aula de hoje, a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.